Saiu agora. BAP procura no mercado substituto para José Botto. Presidente do Flamengo quer mudança geral na estrutura do departamento de futebol. Leonardo Jardim foi apresentado na sala de coletivas do CT Jorge Launi em Urubu. O português revelou por que aceitou o convite do Flamengo e disse que conversou com o técnico Filipe Luís antes de comandar o clube rubro-negro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã tem sorteio de R$1 milhão no Pix do Milhão. É nesta sexta, dia 6 de março. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos que vem aí com os números da sorte. Amanhã, R$1 milhão no Pix do Milhão. Bom, informação do jornalista Pedro Ivo Almeida da ESPN, um jornalista renomado e que tem muitas fontes dentro do clube. Aliás, tá todo mundo já repercutindo essa notícia que caiu como uma bomba nesse momento, logo após a apresentação do técnico Leonardo Jardim. Pedro Ivo Almeida disse ao vivo na ESPN que, diante da sua maior crise interna desde que chegou ao Brasil, José Botto não sabe até quando ostentará o título de diretor de futebol do clube rubro-negro. Ainda que o Flamengo não fale abertamente sobre a crise instalada no departamento e com ecos nos vestiários e campos do Ninho do Urubu, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, estuda já no mercado nomes para uma mudança na estrutura de comando do departamento de futebol rubro-negro. Silenciosamente, assim como fez nas negociações com o Leonardo Jardim para substituir Filipe Luís como treinador, BAP foi ao mercado nas últimas semanas. O mandatário conversa com possíveis substitutos e desenha cenários para uma troca diretiva que possa estancar a crise nos bastidores do Ninho. Duas são as opções: um diretor com um perfil mais boleiro ou um diretor com um caráter mais executivo, que possa trabalhar em conjunto com um supervisor de maior estrada no vestiário. Há um diagnóstico de que a comunicação entre a direção e lideranças do elenco do Flamengo inexiste neste momento. De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem da ESPN, a decisão pela saída de José Botto, cada vez mais desgastado no Ninho do Urubu e na Gávea, junto à alta cúpula, só não foi sacramentada ainda pela ausência de um acerto com o substituto imediato. BAP e seus pares não querem possibilitar um hiato de comando no CT em um momento de crise escancarada e chegada do novo treinador após a questionada demissão de Filipe Luís. No outro lado da crise, Botto no momento se cala. O dirigente português já sabe do risco de perder o emprego e adota no momento uma postura de composição com o presidente. Prova disso aconteceu hoje, nesta quinta-feira, dia 5 de março, ao chamar a palavra antes da apresentação de Leonardo Jardim e dizer que a demissão de Filipe Luís partiu de si e não apenas de BAP. Palavras do Botto: quando me convidaram para o Flamengo, o presidente deu uma série de atribuições. Uma era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Eu fiz, dei a solução e o presidente aceitou, bateu o martelo. Razões para demissões são sempre muitas, dependendo do contexto. Não compete a nós expor. Então, gente, você vê que o discurso já está mudando, né? As informações, inicialmente, após a demissão do técnico Filipe Luís, é que o Botto teria dito, numa sala, entre ele, o Filipe e o chefe, né, de comunicação do Flamengo, da assessoria, o Rodrigo Paiva, que o Botto teria dito para o Filipe: Filipe, a ordem é do BAP, eu tentei te segurar, não deu, e hoje o discurso já foi completamente diferente. Ou seja, alguma coisa tá rolando nos bastidores para o Botto ter pedido a palavra hoje, antes da apresentação do Leonardo Jardim, e ter assumido a responsabilidade pela demissão do técnico Filipe Luís. Não é de hoje que José Botto tem desagradado algumas alas dentro do clube. Segundo apurou a ESPN, atletas e funcionários reclamam de vaidade, pouca comunicação
e até a necessidade de prestar serviços particulares para o português, que também é apontado como grosseiro e inflexível no dia a dia. O dirigente, por exemplo, exige que, a cada 2 semanas, funcionários do Flamengo se dirijam à sua residência na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, para realizar serviços de limpeza e organização. Com o elenco, Boto possui relação distante. Isso piorou depois da reunião da última terça-feira no CT, após a demissão de Filipe Luís. Na ocasião, o dirigente destacou o papel dos atletas no processo que ocasionou a saída de Filipe. Os jogadores absorveram e saíram em silêncio. É notada entre o elenco e a postura extremamente vaidosa do executivo. A vaidade do português é sempre ressaltada no dia a dia do Ninho do Urubu. O desejo de aparecer em imagens de divulgação do clube é classificado como acima do normal, sempre ao se posicionar em frente às câmeras apontadas ao gramado. E aí, gente, muitos torcedores já começam a falar nas redes alguns nomes que podem substituir José Boto. E a gente está dando aqui os devidos créditos ao Pedro Ivo Almeida, da ESPN, né? Porque ele falou tudo isso ao vivo, né? Ele trouxe essa informação ao vivo num programa, agora à tarde, na ESPN. Obviamente, ele trouxe essa matéria escrita também no portal da ESPN e outros colegas, outros jornalistas repostaram, né? Dando os devidos créditos. A posição do Boto hoje é insustentável dentro do clube. A imagem dele ficou arranhada aí com os últimos acontecimentos, né? A demissão do técnico Filipe Luís. A maneira como aconteceu, mostrando que Boto passa longe de um gestor de pessoas, porque do outro lado, além do profissional, tem um ser humano. E da maneira como foi, isso aí virou o mundo. Né? Várias pessoas no mundo inteiro destacaram como é que foi a demissão do técnico Filipe Luís. E aí muitos torcedores, depois dessa notícia do Pedro Ivo Almeida, que o BAP está no mercado procurando um substituto para o dirigente português, algumas pessoas, alguns torcedores já começam a falar de Leonardo, ex-jogador do Flamengo e foi diretor do Milan por muitos anos e recentemente fez um trabalho no PSG, se desligando do clube francês em 2022. E o mais recente, Edu Gaspar, trabalhou muitos anos no Arsenal e está sendo demitido nas próximas horas do Nottingham Forest. Essa é a informação. Então, 2 nomes, né, que os torcedores estão discutindo muito, não é quem é o melhor, quem é o pior, mas são 2 nomes que aparecem como opções no mercado. Obviamente, o BAP deve estar conversando com outros executivos, outros diretores, né, com experiência no cargo, e o que chama a atenção aqui nessa notícia da ESPN é que 2 diretores, né, estão sendo aí avaliados na questão aí do profissionalismo. Um com estilo mais boleiro, que tem ali a linguagem do jogador, entende o atleta, consegue fazer ali tudo no vestiário, né? Essa gestão entre elenco e comissão técnica e o departamento de futebol, ou um cara mais executivo, né? Que possa trabalhar em conjunto com um supervisor. Aí necessitaria de um cara para supervisionar ali um ambiente entre elenco, comissão técnica e departamento de futebol. Então tá aí, gente. O Boto pode ser demitido a qualquer momento, tá? Isso aí é informação, não é invenção, tá? Um jornalista muito sério como o Pedro Ivo Almeida, da ESPN, falando ao vivo, e inclusive todos os detalhes dessa notícia você encontra no portal da ESPN. Deixa eu lembrar para você que tem o Shopping do Rafla aqui embaixo, aparecendo aqui os produtos. Você pode adquirir camisa do Flamengo, né? Masculino, feminino, infantil, todos os modelos, todos os tamanhos e todos os valores. Essa camisa, por exemplo, aqui que eu estou usando do ano passado, tem aqui no Shopping do Rafla. Você pode adquirir ela toda limpa, com pet de campeão, você pode adquirir com patrocínios, aí você escolhe. Só que tem muita gente que não sabe. 2 coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda diretamente ao Flamengo, porque são royalties, são produtos licenciados do clube. E a segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal, porque somos aí
parceiros afiliados das principais lojas do país, Magazine Luiza, Magalu, tem Shopee, tem Mercado Livre, tem Centauro e tem tantas outras. Então tá aqui, passando aqui embaixo os produtos, você clica e se você quiser um outro tipo de produto para sua casa, para o seu carro, para o seu pet, você encontra também, né? Game, eletrônicos, qualquer coisa, qualquer produto você encontra aqui no Shopping do Rafla. Eu esqueci de deixar a enquete aqui, depois do assunto do Boto. Deixa aqui nos comentários. Você é a favor ou contra a demissão de José Boto? Quem você colocaria no lugar do Boto? Ou você continuaria com o Boto, mesmo com todo esse clima, né, insustentável? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Durante a entrevista coletiva do técnico português Leonardo Jardim, ele foi perguntado sobre a situação, né? Demissão do Felipe, se ele conversou com o Felipe e tudo mais, antes de chegar ao clube. Hoje o Leonardo Jardim foi apresentado e respondeu às perguntas da imprensa, que esteve presente lá no Ninho do Urubu. E ele falou isso aqui, ó. Sei que não é uma situação fácil, mas logo que recebi o convite do Flamengo, vocês sabem que eu tenho uma proximidade com o Felipe e liguei. Disse, Felipe, com certeza não quer falar muito. Na mensagem dizia, se não fosse o Jardim, ia vir outra pessoa. Na decisão de sua saída eu não tive interferência nenhuma. Nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. E ele respondeu, Jardim, nossa relação é igual. A disponibilidade quando estiver no Rio de Janeiro de estarmos juntos é a mesma coisa. Em relação ao Felipe, passei a informação aos jogadores, porque sei o que é a vida de treinador. Já recebi treinadores da equipe, fui despedido, recebi treinador que vinha, não tenho culpa. Ele está entrando em um processo e tem que fazer o trabalho dele. Falei com o Felipe e ele respondeu de forma madura e acho que isso não inviabiliza a relação que criamos no último ano. Em sua primeira entrevista como comandante do clube rubro-negro, o ex-técnico do Cruzeiro explicou melhor a decisão de voltar ao trabalho no Brasil e disse: Flamengo é um clube de dimensão mundial. Está no topo dos melhores clubes do mundo. É uma grande motivação estar aqui e ser treinador da nação. Quero continuar nas conquistas. O clube vive de títulos e resultados. Perguntado sobre a declaração que deu na época do Cruzeiro de que não treinaria nenhum clube no Brasil, a não ser a equipe mineira, Jardim disse ter sido ingênuo e infeliz. Em sua frase explicou que, além dos problemas pessoais, havia divergência de ideias entre o Cruzeiro e o que ele acreditava. Falei o que foi sentido. Me sentia bem em Belo Horizonte, acreditava num projeto a médio e longo prazo. Mas a vida nos cria surpresas. Tive problemas na ordem familiar e pessoal que eu tinha que resolver. Ao mesmo tempo, existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes do que eu acreditava. Por isso, acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro. Fui emotivo porque acreditava que o projeto seria a longo prazo, mas também fui ingênuo. Muita coisa que não costumo ser porque sou muito pragmático, mas às vezes a emoção nos leva a ter algumas tiradas infelizes. Agora, como treinador do Flamengo, o capítulo do Cruzeiro passou e quero estar focado nesse novo capítulo. E aí eu vou trazer aqui algumas declarações do Leonardo Jardim sobre campo e bola, né? Sobre estilo de jogo e tudo mais, para você conhecer um pouquinho melhor do novo técnico do Flamengo, português Leonardo Jardim. Ele disse, vou aproveitar algumas ideias do Felipe. Elas vão continuar, mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances. Pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu, às vezes, vejo um jogo, as equipes jogam em transição. Há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipe tem que ter esta capacidade de jogar na pressão do adversário. Algumas vezes esperar mais baixo, outras vezes mais posse, outras vezes mais transição. As melhores equipes do mundo têm esta variabilidade, que é não fazer sempre a mesma coisa, senão começa a ser fácil, não é? Se nós somos uma equipe só de posse, e os adversários nos pressionarem, nós vamos ter mais dificuldades. Até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei com o Flamengo. Pressionar mais o Flamengo para a transição não era tão boa. Por isso temos que equilibrar isto. E acreditem nos jogadores. Mas não queremos fugir do DNA deste grupo, porque este grupo tem um certo DNA. E no presente, que é o mais importante, no presente, temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. É importante interpretar aqui essa fala do Leonardo Jardim, né? Porque alguns técnicos, inclusive técnicos com muita experiência, com muita rodagem, né?
grandes treinadores, quando eles chegam em determinadas equipes, eles implementam o seu plano de jogo, a sua filosofia. Eles pegam aquele grupo, aqueles jogadores e falam assim, ó, vai ser assim, 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 assado. O sistema defensivo vai ser assim, assim, assim. O meio, assim, assim. A transição vai ser assim. A pressão pós-perda, a posse de bola, taticamente vai ser assim, do jeito que eu quero. O Jardim, não. Ele fez diferente. Ele vai jogar como o Flamengo joga, com os seus jogadores, o modelo de jogo dos seus jogadores. E aí ele vai corrigindo, implementando ali as suas ideias para tentar, de certa forma, extrair o melhor da equipe, o melhor de cada atleta, individualmente falando. E quando você tira o melhor de cada atleta, soma o grupo. E aí já sabe, o futebol é um esporte coletivo. E o treinador, quando ele consegue encaixar a equipe da maneira da qualidade dos seus jogadores, ninguém segura. Vamos torcer, né, gente? Só o tempo irá dizer. Eu tô muito, mas muito na torcida pelo sucesso do Leonardo Jardim. Felipe Luiz é passado, tá na história, ninguém vai apagar o que ele fez pelo clube. Um dos maiores ídolos como jogador, lateral esquerdo, e um dos grandes ídolos como treinador, né? Tá aí junto com o Flávio Costa e o Jorge Jesus, os três com 3 títulos no Flamengo. E bola pra frente agora é apoiar o Leonardo Jardim e acreditar, e ó, cuidado, que parte da mídia já tá fazendo aí uma pressão para detonar o cara antes dele chegar, dele começar, pô. Uma imprensa aí lá do Rio, né, lá do Tietê, enfim, tem que tomar cuidado, hein, gente? Tem uma parte da imprensa de Belo Horizonte também que tá fazendo aí, né, a caveira do Leonardo Jardim. Os antes já estão desesperados, essa é a verdade. Vambora, Jardim. A nação está com você. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E já falei, tem um tricolor que passa aqui às vezes. Já falei que domingo a tua hora vai chegar, hein, guerreiro? Apostei uma caixa de Danone. Vamos ver. Saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!